Primeiramente, bom dia. Nós somos a equipe que irá falar sobre o padrão de projeto Comand, e a equipe é formada pelos alunos Felipe Andrade e Tarsis Lima. O padrão Comand é um padrão que consiste na representação de uma operação como uma classe. A abstração que representa o comando, no formato de uma superclasse ou interface, define o método que deve ser utilizado para executar a operação. Os comandos concretos, que implementam ou estendem a abstração, devem definir como atributo a estrutura de dados necessária para a sua execução. Dessa forma, o comando acaba sendo a classe, que pode representar uma operação do sistema, independente de todo o contexto. Uma das principais consequências positivas do Comand está na facilidade de adição de novas operações ao software. Por ele abstrair o conceito de operação, isso permite que novas implementações possam ser facilmente incorporadas. Outro aspecto positivo do Comand está no fato dele ser a representação de uma operação independente do contexto em que ela está inserida. Isso permite que essa operação seja armazenada em um histórico ou enviada pela rede, de forma que suas informações possam ser acessadas e a funcionalidade executada em qualquer momento. Isso é muito útil na implementação de transações, registro de auditoria e até mesmo na funcionalidade de desfazer ações do usuário. Comand e outros padrões. O padrão Comand possui uma estrutura simples, até um pouco parecida com outros padrões baseados em composição, como observa. Devido a essa simplicidade, muitas vezes acaba sendo fácil sua combinação com outros padrões. Por exemplo, quando diversos comandos possuírem passos similares, a utilização de um template método como base do método de execução pode evitar a repetição de código. Aplicações. Execução remota. Uma das vantagens de se ter uma representação de operação do sistema é poder passar essa operação como parâmetro para o método remoto. Essa estrutura permite ter uma interface de serviços mais enxuta, promovendo para diversos clientes remotos a funcionalidade de execução de comandos. Transações e logins. O fato das operações serem representadas por objetos e poderem ser armazenadas permite que seja feito um histórico dos comandos executados pelo sistema. Ele pode ser persistido, servido como um log do que foi executado pela aplicação. Isso também possibilita que essas operações sejam refeitas no caso de uma queda de sistema. Fazer e desfazer. Uma das aplicações do Comand é para dar suporte na aplicação de funcionalidade desfazer ações realizadas pelo usuário. Nesse caso, as operações realizadas por ele devem ser armazenadas para poderem ser acessadas e desfeitas, usando o padrão. Comand desacopla o objeto que invoca a operação daquele que sabe como realizá-lo. Para conseguir essa separação, o padrão cria uma classe base abstrata que mapeia o receptor com uma ação. A classe base contém um método que simplesmente chama a ação no receptor. Todos os clientes do comando tratam cada objeto como uma caixa preta, simplesmente invocando o método da interface do objeto sempre que o cliente exige serviço. Iremos mostrar agora os passos que devem ser seguidos para a criação de Comand. Primeiro, definir uma interface de comando com a assinatura do método como execute. Criar uma ou mais classes derivadas que encapsulam o receptor do objeto, o método para invocar e os argumentos para serem passados. Depois, instanciar um objeto de comando para cada pedido de execução diferente. Passar o objeto de comando do criador para o invocador. E por último, o solicitante decide quando executar. Vocês podem ver o diagrama de classe que mostra a estrutura base de um Comand. O invoker, o Comand, que é a interface, o concrete Comand, o receiver e o cliente. Para visualizar melhor o padrão, vamos mostrar um exemplo. Suponha que exista uma loja que vende produtos e oferece várias formas de pagamento. Ao executar uma compra, o sistema registra o valor total e, dada a forma de pagamento, por exemplo, cartão de crédito, emite o valor total da compra para o cartão de crédito do cliente. Agora vamos para o código. Sem usar o Comand, faremos da seguinte forma. Criaríamos um menu chamado forma de pagamento
com as constantes cartão de crédito, cartão de débito e boleto. Teríamos a classe compra, que receberia o nome da loja e o valor para imprimir na tela, a nota fiscal. Na classe cliente, iremos instanciar uma loja e chamar o método executar compra, passando por parâmetro o valor e a constante do ENUM referente à forma de pagamento. No método executar compra, teríamos que ter um if para cada item do ENUM, e para cada tipo de compra ele instanciaria uma classe diferente e chamaria o seu processo de comprar. Só de olhar para esse método, executar compra, conseguimos perceber que ele deve ser refatorado, já que o uso excessivo de ifs não é uma boa prática de programação. Outra coisa que deve ser levada em consideração é que se for adicionado mais uma forma de pagamento, como por exemplo cheque, será necessário alterar o ENUM, alterar o cliente e criar mais um if no método de executar compra. Para resolver todos esses problemas, iremos usar o command. Primeiro, criaremos uma interface chamada pagamento command, que terá o método processar compra. Agora, todas as classes dos tipos de pagamentos irão implementar essa interface e irão especificar o seu processar compra. Na classe cliente, iremos modificar para passar a instância de cada forma de pagamento, em vez do ENUM forma de pagamento. E agora, o método executar compra passa a receber a interface pagamento command, e a partir dela chama o processar compra, abstraindo assim qual foi a forma de pagamento escolhida. Agora que já conhecemos o padrão command, iremos passar para a atividade para testar o que aprendemos. Suponhamos que temos uma casa e que nela temos uma lâmpada e uma televisão. Para ligar a lâmpada, vamos no interruptor e apertamos o botão para acender a luz. Já para ligar a televisão, vamos nela e apertamos o botão ligar. Porém, agora queremos ter um controle remoto universal que controle tudo. Até porque podemos depois querer adicionar um ar-condicionado à casa ou um aparelho de som, e não desejamos ter um controle para cada coisa. Para a realização dessa atividade, iremos disponibilizar a classe cliente, lâmpada e televisão, juntamente com o diagrama de classe atual. Com base no que foi apresentado, deve ser aplicado o padrão command para a resolução desse problema.